Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? E para começarmos o nosso dia bem, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia de paz. Fala conosco, aquieta a nossa alma, o nosso coração. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus grande que cuida de cada detalhe de nossa vida. Livra-nos das distrações. Que a tua palavra crie raízes no nosso coração e floresça. Em nome de Jesus, age, ó Pai, nas coisas, nas situações que nós não podemos. Nós entregamos a Ti as nossas inquietações e recebemos de Ti a quietude que vem do céu. Encha o coração e a casa de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que diz assim: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É do ser humano. O coração do homem, da mulher, planeja o seu caminho. E Provérbios nos diz que o coração do homem planeja o seu caminho, a sua trajetória, lança seus projetos, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. É a Bíblia nos ensinando como andar. Quem é mesmo que dirige todos esses planos? Porque no capítulo do Salmo 1, em verso 1, a Bíblia nos diz como não andar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É meditando na palavra do Senhor que o Senhor vai direcionando toda a nossa vida, vai endireitando os nossos caminhos, as nossas veredas. Mesmo que façamos planos, e é saudável que se faça, nós sabemos que a resposta final vem do Senhor. Como falamos, temos muitos planos, muitos sonhos, muitos projetos, e nós conhecemos na Bíblia um jovem que tinha muitos planos. Era um filho querido, o filho de Jacó e da dona Raquel, o senhor José, que tinha planos lindos, mas os planos não eram apenas do coração dele, já eram revelações de Deus. Só que José falava antes da hora e falava para os irmãos dos feixes de trigo, todos se curvando a ele, o que causou inveja. Sonhos de uma pessoa pode despertar em outras obras da carne, de Gálatas capítulo 5, e os irmãos com inveja de quê? Porque José era o filho preferido, porque Jacó preferia José, por ser o filho da sua amada esposa Raquel. É um erro sim, mas José carregava o peso de ser o filho preferido e toda essa inveja dos sonhos, dos caminhos que José pensava para ele. Os seus irmãos o venderam como escravo. E quando ele chegou como escravo na casa de Potifar, a sua fidelidade a Deus agora foi provada em uma outra área, e José, depois de vendido como escravo, servindo a Potifar, a casa de Potifar estava prosperando. A Bíblia diz, porque Deus era com ele. E mesmo Deus sendo com José, ele foi parar na prisão, por não ceder os encantos da esposa de Potifar. E lá na prisão, mais uma vez, ele se deparou com sonhos do copeiro e do padeiro. Mas nós lembramos que no começo dessa história, falamos que José foi vendido por causa dos seus sonhos. Os irmãos o rejeitaram, porque José era um sonhador. Eles mesmos diziam, lá vem você, José. José, você é um sonhador. E quando José se encontrou na prisão e o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, ele podia pensar, rapaz, esse negócio de sonho,
de ficar revelando o sonho me trouxe até aqui. José podia ter enterrado os seus talentos, porque falar em sonhos tinha trazido para José muitos contratempos, mas mesmo assim ele não enterrou os seus talentos e revelou o sonho do padeiro e do copeiro, e foi batata. Os dois sonhos José acertou, por quê? Porque Deus era com ele. Só que o copeiro se esqueceu da promessa que tinha feito para José. José disse: quando você estiver diante do faraó, lembre-se de mim. Só que tinha um motivo para aquele esquecimento. O copeiro se esqueceu, até que de novo apareceu mais um sonho nessa história. Antes eram os sonhos de José, depois do copeiro e do padeiro, e agora Faraó teve um sonho e perdeu o sono. Ninguém conseguia interpretar o sonho do Faraó das 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, até que o copeiro se lembrou de José, se lembrou na hora certa, porque o homem faz planos, mas o caminho, a direção vem do Senhor. Era o momento certo para lembrar de José. Imagine quantas vezes José pode ter se sentido esquecido na prisão. O copeiro esqueceu de mim. É porque ainda não tinha chegado a hora, e quando finalmente chegou a hora, José revelou os sonhos para Faraó. E de escravo, de uma hora para outra, ele virou governador. Para o mundo natural, parece que foi de uma hora para outra, mas o Senhor já estava preparando José desde quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Quando José sonhava com honras, José nunca imaginou que passaria pela cisterna que os seus irmãos o jogaram. José nunca sonhou com a escravidão, nunca sonhou com a prisão, mas tudo estava no caminho de José como uma preparação. Aos olhos do mundo, o filho preferido de Jacó estava acabado, esquecido, em outro país. José tinha esses planos para ele? Não. Os planos que José fez para ele não passou pelo direcionamento do Senhor. Parecia perdido, parecia que estava tomando um rumo completamente errado dos seus sonhos, mas quanto mais se afunilava a vida de José, mais o Senhor o preparava para a honra que lhe esperava como governador. O Senhor não perdeu de controle a vida de José em momento nenhum. Todos esses sonhos, todos esses desafios, o Senhor sempre esteve com José. E é isso que Provérbios nos fala: o homem faz planos no coração, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Que o Espírito Santo de Deus dirija os seus passos, te conduza numa história de milagres, salvação, redenção, perdão, livramento. A cisterna, a prisão, a escravidão, nada disso conseguiu matar os sonhos e os planos que o Senhor tinha para a vida de José. Nada disso vai matar os sonhos e os projetos que Deus tem para a sua vida. Por isso, nessa manhã, nós vamos trocar os nossos sonhos pelos planos do Senhor. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade imensa nas nossas vidas. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é grande, o Senhor é perfeito. O Senhor é maravilhoso, Pai. Dirige em nome de Jesus os passos dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. Nos ensina, Senhor, a viver por fé e não por vista. Continua abençoando os enfermos com saúde. Abençoa em nome de Jesus os aflitos, aqueles que estão cansados e sem forças. Pai, fortalece a fé da tua igreja nessa manhã. Assim como o Senhor conduziu a José, conduz cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Que os nossos corações, Senhor, aprendam a descansar nos teus planos, na tua soberania e no teu grande amor. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Você que ainda não mandou sua foto do Dia das Mães, por favor, mande para mim ou para a manhã. Muito obrigada pela presença de sempre, pelas fotos que já chegaram. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus.